Fala galera, professor Rafael Fernando, língua portuguesa. Essa é mais uma parceria da TV Câmara com a Prefeitura. Então vamos lá, nós vamos falar hoje da segunda parte da acentuação, tá? Então, acentuação está em fonética, porque é uma questão apenas de leitura, é a pronúncia das palavras. Vamos lembrar disso. E vamos fazer então uma revisão da primeira parte, coisa bem rápida. Vale a pena assistir o vídeo da primeira que não assistiu. E vamos fazer essa revisão para dar continuidade. Vamos lá. Então, a acentuação, a função dela é apenas para leitura, a leitura correta das palavras. Na escrita, uma acentuação que não é bem colocada pode causar confusão. Um exemplo básico está lá no primeiro vídeo. Entre secretário e secretaria, né? Secretária é acentuado e secretária é a pessoa que trabalha na seção, no setor da secretaria. Secretaria é um lugar com uma seção. Então, o acento é que vai diferenciar na escrita. Que na fala é óbvio, a gente escuta secretária, secretaria. A pronúncia deixa claro do que nós estamos falando. Mas na escrita, o que esclarece é o acento. Tá? E nós só temos dois acentos, acento agudo e acento circunflexo. Os outros sinais não são de acentuação. Ok? Sílaba. É importante saber a sílaba para acentuar. A sílaba é a menor parte fonética de uma palavra, tendo em cada uma apenas uma única vogal. Galerinha, o que vai definir a sílaba é a vogal. Sílaba tônica é a pronunciada com mais força em uma palavra, enquanto as demais, né, as outras são sílabas átonas. Então, toda palavra vai ter uma sílaba mais forte. Aquela sílaba mais forte é a tônica, as demais nós chamamos de átonas, que não vai nos interessar na parte de acentuação. Então, dicas para a separação de sílabas que vai ajudar, né, nas regras de acentuação. As letras que produzem som juntas não devem ser separadas. Então, primeira dica das 5 que nós vamos ver. S faz som com A, P faz som com O, N faz som com E, P faz som com E. Sabonete, aqui a pronúncia é com I, né? Porque o E no final, como ele não é oxígeno, não vai dar esse som de I, sabonete. E eu não posso separar, por exemplo, aqui, ó. Não posso escrever S-A-B ou hífen e terminar o resto embaixo. Por quê? Porque o B e o O estão trabalhando juntos. Então, as letras que estão trabalhando juntos na sílaba não devem ser separadas. Dica 2. As letras M, MN depois de vogal alteram seu som para nasal, dígrafos vocálicos, não podendo ser separadas. Então, vamos ver se elas não podem serem separadas e por quê. B, A, N. O B faz som com A, Bá, e o N altera o som do A, por isso chama de dígrafo vocálico. Nós temos duas letras, né, com um som só. An. An. Então, banco. Não pode separar aqui. Outro exemplo, sílaba um pouquinho maior, B, R, O e o N. O B, o R, O, bro, fazem som juntos, e o N altera o som do O, fica on, bron. Então, bronze, não pode separar. Terceira dica das 5. As consoantes que não fizerem som com uma vogal devem ficar com a sílaba anterior. Translúcido é o mesmo que transparente. O T, o R e o A, estão trabalhando juntos, né? O N alterando o som do A para an, tran. E o S não faz som com ninguém. O S não faz som com ninguém, então ele fica com a sílaba anterior. Translúcido. Repare que não tem mesmo uma vogal aqui. Não é trânsito, né? É trans. Esse é o S sem nenhuma vogal. Fica com a sílaba anterior. Advogado, a mesma coisa. O A, vogal, fazendo som sozinho, o D não faz som com ninguém. Então, vai ficar na sílaba anterior. E muitas pessoas pronunciam esse D errado. Pronunciam advogado. Não pode usar esse E porque não existe essa vogal aqui. Às vezes um som de I um pouco mais fraco é até comum, né? Advogado. Uma pronúncia correta dessa palavra seria advogado. O D mudo. Claro que no nosso dia a dia não há tanta preocupação assim, nem há necessidade de se preocupar tanto com esses detalhes da pronúncia. Mas colocar uma vogal que não existe, aí não.
advogado, pneu, não pode. Tá? Letra muda, advogado. A mesma coisa acontece aqui, ó. Psicólogo, não é psicóloga, é psicóloga. O P é mudo. E como não tem sílaba anterior, o P vai ficar junto da primeira, né? O S e o I estão fazendo som juntos. Então fica o P lá na primeira. Psicanálise. O resto tá certinho, né? Uma consoante, uma vogal, ficou fácil de separar as sílabas. Quarta das 5 dicas. Dígrafos consonantais não podem ser separados, exceto em caso de letras repetidas. Bom, aqui uma consoante com uma consoante com uma vogal, não tem dúvidas. O que acontece aqui é que o N e o H, eles estão juntos produzindo um único som. Então não pode separar, porque, de acordo com a primeira regra, as letras que trabalham juntas, formando, né, aquela unidade fonética, não podem ser separadas. Aqui está junto essa primeira. O dígrafo soa junto da vogal, tá? Então não pode separar, exceto em caso de repetição, como em borracha, por exemplo. Ó. Percebe que o CH está junto, mas o R é letra repetida. RR, SS, se acontecer com vogal, tá? Como voo, né, do verbo voar, repete o O, abençoo, né, eles leem, aí letra repetida tem que separar. Última regrinha de separação. E a última regra, as semivogais não devem ficar sozinhas, permanecendo sempre ao lado de uma vogal, ou de tons e tritons. O que acontece? O A, né, só tem uma vogal aqui, bem pronunciada, fica na sílaba. O I, bem pronunciado, fica na sílaba. Quando chega nessa situação aqui, ó, família, o I não é bem pronunciado, ele passa muito fraquinho. Por isso nós chamamos de semivogal. É quando a vogal numa palavra não é bem pronunciada. Sai tão fraquinho que chega a confundir com LH. Família. Outra situação aqui. Águia. O U não é pronunciado. O I também sai fraquinho. Águia. O A aparece, ele forma a sílaba, mas as outras não têm um som forte. Por isso, não devem ficar sozinhos em uma sílaba. Tá? Ditomo e tritomo são duas vogais e aqui são três. Essa foi a nossa revisão. Nós vamos começar então agora as regras especiais de acentuação. Se você não viu as regras básicas, é importante assistir o outro vídeo, ok? Então, o ditomo, que é a nossa primeira regrinha, vamos revisar então. É a união, repara na palavrinha, união de uma semivogal com uma vogal. Tá? Por isso que não é separado. Se eu tenho uma vogal bem pronunciada, forma a sílaba, que é a menor unidade fonética, né? Unidade de som. Se eu não tenho uma vogal bem pronunciada, eu não consigo formar. Por isso que acontece em lençóis, o O é forte, presente, o I sai fraquinho. Então não pode separar o O do I. Mesma coisa em Mário. O I sai muito fraquinho, o O sai mais forte. Sério, a mesma coisa, a mesma letra, né? Ó, eu só estou usando o I nesse exemplo, mas nós vamos ver daqui a pouco outras. E em geladeira é um caso mais sério, porque o I não é nem pronunciado, a gente fala geladeira. Então, se a letra, a vogal, ela não tem força na pronúncia, a gente não pode deixar ela sozinha, isolada numa sílaba. Ela tem que estar próxima de outra vogal. Entendendo isso, a primeira regra especial diz que são acentuadas as palavras com ditongos abertos, el, ei, oi, em sílaba tônica. Vou repetir aqui, ó. Abertos e tônicos. Tem que estar numa sílaba tônica e o som tem que ser aberto. Não pode ser eu, ei, oi. Tem que ser aberto, tá? Logo, essa regra não vale, então, com circunflexo, somente com agudo. Desde que não esteja uma paroxítona. Ou seja, não pode estar na penúltima sílaba. Troféus. Presta atenção que tem gente que escreve isso aqui com L e dá errado, porque além de se escrever ele com L, não estar, né, na ortografia correta, você vai passar para o plural, vai ficar mais feio. Vai ficar troféis. Não é assim, galera. É com U. Troféus. E aí cai a regrinha, porque aqui é a sílaba tônica com o ditongo aberto. Anéis. Herói.
Mas o que acontece é quando for um som fechado, como Deus, por exemplo, meu, seu, não tem acento, tem que ser som aberto. Quando for na paroxítona, ideia A, não tem mais acento. Isso aqui foi abolido na nossa última atualização, né, da ortografia. Guardem bem que vai terminar com eia, plateia, né, ideia, não recebe mais acento, alcateia. E a situação também do herói é que quando for uma característica, heróico, aumenta uma sílaba, logo cai na paroxítona igual a ideia. Então, não pode receber acento. Tá? Ou vai ser uma oxítona, geralmente, né? Geralmente também pode ser uma monossílaba, mas na paroxítona não. Fechou? Primeira regra é muito fácil. Vamos então falar da segunda. Se o ditongo não pode separar porque uma dessas vogais não é bem pronunciada, o hiato é exatamente o contrário. As duas vogais são bem pronunciadas e devem ser separadas. Tá? Então não é uma união, é apenas um encontro. O encontro de duas vogais. Moeda. Nós pronunciamos bem o mo e pronunciamos bem o é. Moeda. Rua. Lua é a mesma coisa. Lua. Poente. Ruim. Muita gente fala ruim, né? Mas o certo seria não. O certo é ruim. Eles olharem no dicionário a separação. Se há uma separação, as duas vogais devem ser bem pronunciadas. Vamos então para a segunda regrinha. São acentuadas as palavras com u ou i, tônicos em um hiato sozinhos na sílaba ou seguido de S. Calma lá. Tem que ser na sílaba tônica, tem que ser o u ou o i em um hiato. Ou seja, tem que ter o encontro de duas vogais, uma dessas duas vogais ser ou a letra u ou a letra i, sílaba tônica, sílaba forte, sozinho. No máximo um S, porque como eu falei no outro vídeo, na primeira parte, o S depois de vogal não altera a regra de acentuação. Depois de consoante, sim. Mas depois de vogal não altera. Tá? Então pode estar sozinho ou com S. Se aparecer outra letra, não tem mais o acento. E não podem estar seguidos de NH. Vamos aos exemplos para explicar melhor. Saúde. Repara como a gente fala bem o A e fala bem o U. Saúde. Saída. Baús. Olha o S aqui, ó, mostrando que o S depois da vogal não altera. Eles estão sozinhos, né? Estão em um hiato, ó. São a sílaba tônica. E exatamente por isso preciso tomar cuidado, porque, por exemplo, em país, você pronuncia bem o A, pronuncia bem o I, então separa, acontece que o I vai cair nessa regra do hiato tônico sozinho ou seguido de S. O plural de pai, pais, você não pode separar, porque em pais você pronuncia o A bem, o I não. O I não tem força para você tirar ele e formar uma nova sílaba. Então, país é acentuado, pais não. Em Luiz e Luiz, a pronúncia é a mesma. Porém, quando você separa aqui, o I fica sozinho ou seguido de S, exatamente igual país. Mas em Luiz, com Z, ao separar, o I fica sozinho seguido de Z. Então, o problema não é o som, o problema é a letra. Porque o S, nós tratamos na língua portuguesa como uma letra indicadora de plural. Pode acontecer da pessoa, a palavra já estar no plural. Pode acontecer da palavra já ter o S e não estar no plural. É porque é da palavra aquele S. O Z não é indicador de plural. Então, ao separar aqui, o I fica sozinho, com S recebe acento, com Z não. É o que acontece com essas duas palavras, olha. Raiz. O I fica sozinho com Z. E juiz, a mesma coisa. Porém, ao passar para o plural, essas palavras vão receber o E e o S ao final. Tá? Diferente, por exemplo, de lápis, né? Que não tem uma versão da palavra para o plural. Lápis é a mesma grafia no singular e no plural. Aqui não, aqui vai receber o E e o S. Quando recebe o E e o S, o Z vai fazer som com essa vogal
descola do I, que acontece que o I fica sozinho e recebe acento. Então, raiz do singular não tem acento, no plural tem. A mesma coisa com juiz. Simplesmente porque ele vai ficar sozinho na sílaba e não acompanhado de Z. Por último, não pode estar seguido de NH. O NH, para a gente pronunciar esse dígrafo aqui, né, é lá no fundo da garganta. Né, encosta a língua lá no fundo e dá um som muito próximo do I. Né? O I ele é pronunciado no alto da nossa boca. E né, o NH é muito parecido, também é lá no fundo e no alto da boca. Então você tira da pronúncia o som do I. Rainha. Já fala o I com o NH já pronto para sair, né? A língua se posiciona lá no fundo da boca, já no I já se posiciona para falar o NH. Rainha. Você quase não fala. Se falar rápido aqui, você não fala o I. Rainha. Banha. Parece que está falando banha e não bainha. Né? Bainha é para guardar a espada ou alguma outra lâmina. Então, o I vai ficar sozinho, tônico em um hiato, porém o NH tira esse som dele, tira essa força da sílaba tônica e aí ele não recebe acento. Certo? Próxima regra. Os verbos ter e vir no plural são acentuados com acento circunflexo. Os verbos ter e vir, circunflexo, tá? Os verbos ter e vir e seus derivados quando na terceira pessoa do plural para diferenciar do singular. Calma lá e vamos entender a primeira coisa. Derivados. Essa palavra, o raciocínio da língua portuguesa para chamar de derivados é o mesmo que a gente pode ter com comida. Quando a gente fala assim que um Danone ele é derivado do leite, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele é feito a partir do leite. Se eu não tiver um morango, faço um Danone sem sabor, eu posso escolher outro sabor. Posso fazer um Danone sem açúcar, mas sem o leite eu não faço Danone. Então ele é derivado do leite e não dos outros ingredientes. Tá? A mesma coisa aqui, nós temos o verbo ter, que indica posse. Nós temos um outro verbo que é derivado do ter. Vou pegar aqui o exemplo manter, que é você continuar com a posse. Deriva do verbo ter. Então, é derivado por quê? Porque a ideia da palavra está contida ali dentro. Tá? A escrita vai permanecer. E todas as conjugações do verbo ter serão as mesmas dos seus derivados. Né? Quando eu tiver, quando eu mantiver, quando eu obtiver e por aí vai. Outra coisa, essa terceira pessoa do plural, vamos entender. Primeira pessoa é quando o falante fala dele mesmo. Segunda pessoa é quando o falante fala de quem escuta. Na terceira pessoa, o falante não fala nem dele mesmo, nem de quem escuta. É de uma pessoa que não está presente. Então, quando você ler ou escutar essa expressão de terceira pessoa, é alguém que não está presente. Se vai, por exemplo, comum no posto de gasolina, vai pagar lá o combustível, está escrito assim, não aceitamos cheques de terceiros. O que é isso? Não é de quem está pagando, obviamente não é de quem está recebendo. Não aceita cheque de quem não está presente, porque essa pessoa não pode se identificar, não pode mostrar ali um documento, certo? Então não aceitamos cheques de uma pessoa que não está lá. Guardou o que é a terceira pessoa? Não guardou? Lembra que terceira pessoa é fofoca. Você vai falar de alguém que não está presente. Terceira pessoa. E do plural, porque é mais de uma. Assim, ó. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Se for no singular, ele ou ela tem. Plural, eles ou elas têm. A pronúncia é a mesma, a escrita é a mesma. Como é que nós vamos saber se aqui é plural se, por exemplo, o sujeito for oculto, né? Ou elíptico, como alguns dizem? Eu vou marcar com acento circunflexo, tá? Para diferenciar. A mesma coisa o verbo vir. Ele ou ela vem. Eles ou elas vêm. Eu marco com circunflexo para marcar o plural. Você deve estar perguntando, mas por que só esse acento não pode ser outro? Porque quando a gente tem um derivado, vai cair lá na regra da oxítona que está no vídeo, anterior a este, a regra básica. Né? Oxítona terminada com em. É o mesmo acento de parabéns, de armazém, de alguém. Então ele vai receber esse acento agudo. Por isso que o circunflexo vai marcar o plural.
A mesma coisa que intervém, singular, intervém, plural, com circunflexo. Fácil, fácil, fácil. Vamos para a penúltima regra. Os verbos pronominados em ênclise. Rapidão aqui, em breve, aqui entendendo o que seria isso. É possível substituir o complemento do verbo por um pronome. Tá? Então, chamaram a pessoa. Substituir a pessoa por na. Vamos partir o bolo. Vamos parti-lo. Tá? O ênclise é esse que vai no final. Nós só vamos trabalhar nessa regra quando for lá ou for lo. Nem lhe vai servir. Só lá ou lo. Aí vão ser acentuados quando terminados em a, e, o ou hiato. Se vocês prestarem bem atenção, não é nenhuma regra nova. Porque aqui, olha, é a mesma regra da oxítona, que são acentuadas quando terminadas com a, e, o em que está na outra regra, né? Intervém, por exemplo, a, e, o. E essa daqui é da regra 2. Olha lá, é um hiato. Termina com i tônico hiato sozinho. A única que não vai ser acentuada é terminada com i, porque as oxítonas terminadas com i não são acentuadas. Ok? Então, essa regra aqui não é bem uma regra nova. A última regra, ela é uma das mais importantes. Tá? Essa regra dos homônimos perfeitos, elas vêm ajudar em algumas palavras que podem ser confundidas na escrita. Porque a gente escreve igual, né? A pronúncia é parecida e aí pode gerar uma confusão. Aquelas que são próximas, mas no entendimento não confundem, não precisa mais receber acento. Somente essas que podem causar aí uma confusão na comunicação. Então, o por e esse por. Este por aqui é uma preposição. Vamos passar por este caminho. E, na verdade, a gente acaba pronunciando por, né? Por este caminho. Por quê? Este aqui é um verbo que é sinônimo de por. Vou pôr a nota do aluno que fez todas as atividades pedidas na pandemia. O pode é uma forma verbal do verbo poder. Se ele estiver no presente, né? Ele pode sair hoje. Não precisa de acento. Se estiver no pretérito perfeito, que é o passado, que já concluiu, né? Ontem ele não pôde sair. Esse som mais fechado tem que ser marcado com o acento circunflexo. Dá para construir numa mesma frase os dois. Ó. Ontem ele não pôde sair, hoje ele pode. Se não tem acento, gera confusão. Ontem ele não pode sair, hoje ele pode. Não fica claro. Por isso, tem que colocar esse acento para não ficar confuso, tá bom? E essa daqui, galera, tá com esse asterisco porque é uma forma opcional, tá? Estou lendo a forma, é um acento opcional, ele não é obrigatório. Os outros dois, sim. Esse aqui não é obrigatório. A forma é um substantivo abstrato, a forma é concreto. Por quê? Porque a forma é aquele, por exemplo, que você usa para fazer um bolo, pode ser um pequenininho, né? Para fazer alguma outra comidinha pequena, né? Ficar com massinha, a forma da massinha. A forma é abstrato. A forma é o desenho que faz com essa forma. Né? Se o bolo é redondo, por exemplo, é a forma circular. Né? Se for retangular, por exemplo, é a forma. A forma é retangular, mas a forma que fica. Certo? Então, se você está dizendo com esse som aberto, forma, não precisa de acento. Se for falar do objeto, a coisa concreta, é opcional colocar o acento. Vamos fechar então agora com a crase, que não é acento, tá, gente? Algumas gramáticas chamam de acento grave ou acento diferencial crase, mas não é acento. A crase, na verdade, é uma contração de uma preposição a com uma outra letra a, que geralmente é um artigo feminino. Aí você escreve a duas vezes, né? Vamos à escola. Vamos à escola. Essa preposição, só para ajudar aqui, pode ser substituída por para, né? Vamos para a escola. Vamos à escola. Ninguém fala a. No masculino, né? Vamos para
o colégio. Vamos ao colégio. Percebeu esse o colégio? No feminino, a escola, eu preciso marcar a crase. Então, vou dar dicas rápidas para vocês. Olha só, para saber se tem a crase ou não. Primeira dica é tentar passar para o plural. Vamos dar presentes a qualquer criança do bairro. Plural. Vamos dar presente a quaisquer crianças do bairro. Percebeu que não mudou? Não mudou porque tem somente a preposição, não recebe acento. Vamos à escola, como eu comentei agora há pouco. Vamos ao cinema. Aqui, ao invés de testar o plural, nós podemos trocar essa palavra por uma masculina. Né? Ó, apesar de terminar com a, o cinema é uma palavra masculina. Então, a escola, ao. Perceberam? Se ao fazer esse jogo, a palavra masculina aqui antes fica ao, quer dizer que na palavra feminina antes deve haver crase. Tá? Dica fácil. Então, outra dica para a gente fechar aqui. Use somente antes de palavras femininas. Não se enganem com o final. Se a palavra terminar com o, ela é masculina? Nem sempre. Terminar com som aberto, feminina? Nem sempre. Não se enganem com isso. Coloque só a gosto. Gosto é uma palavra masculina. Então, aqui não vou mexer. Vamos voltar a pé. Pé também é uma palavra masculina. Então, aqui eu não vou mexer. Só pode testar a crase. Então, só pode haver crase em palavras femininas. Então, esse teste só vai fazer quando for feminino. É masculino? Nem preocupe. Use as expressões que indiquem horas. Então, a aula se iniciará às 7 horas da manhã. Está indicando hora, tem crase. Em caso de se referir a nomes de cidade, estado ou país, usa-se a regra. Aí vocês vão usar essa daqui, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Por exemplo, vou a Uberaba, volto de Uberaba. Então, crase para quê? Quer dizer que quando eu falar vou a Uberaba, eu não ponho, né? Vou estado. Estado fica bom, porque ó, vou a Minas Gerais, volto de Minas Gerais. Vou a Minas Gerais não tem crase. Vou à Bahia, volto da Bahia, quer dizer que vou à Bahia, deve haver crase. Certo? E é isso aí, pessoal. Fechamos então nossa matéria de acentuação. Não esqueçam de dar uma olhadinha lá no primeiro vídeo, vocês terem as regras básicas, que esse aqui é só uma continuação daquele vídeo. Certo? Isso aí, pessoal. Terminamos nossas gravações de 2020 e eu quero agradecer a Edna e a Roberta do Anísio Teixeira, toda a equipe do Anísio Teixeira. Agradecer a Ana Lúcia do 31 Web que me cedeu para essas gravações. E agradecer em especial o pessoal da TV Câmara que estava aqui, o Giovanni e o Bruno, e também o Alex que fez as edições. Muito obrigado por essa oportunidade nova. Eu gostei muito e espero estar com vocês mais uma vez. Até mais!